Olá, gente, boa noite. Vamos deixar o pessoal ir entrando. Oi, Bira. Boa noite, tudo bom? Eu não consegui transmitir, gente, pelo YouTube, pelo LinkedIn, e depois eu posto lá, tá? Enfim, eu resolvi simplificar, não estava conseguindo fazer pelo Insta. E aí depois eu coloco lá sem maiores problemas, certo? Bom, hoje eu resolvi falar sobre um tema. Saudade também, Mira. Você tem que vir por aqui pra gente atualizar as conversas. Você e Maria. Gente, eu resolvi fazer essa live de hoje mais no estilo de conversa mesmo, né? De bate-papo, para alertar sobre um tema que é um tema que eu estava até lendo sobre ele hoje, atinge cerca de 70% da população no mundo, tá? E aí não chega a ser, por exemplo, uma doença reconhecida pela OMS, né, pela Organização Mundial de Saúde, muito menos tem CID, né? Mas é uma espécie de momento, vamos dizer assim, turbulento que a pessoa passa e às vezes coloca aquilo ali na cabeça e entende que aquilo ali é uma realidade, enfim. E aí, falando um pouquinho de definição, né? Eu ia até montar uns slides e tal, mania de professor, né? Mas eu disse, não vamos falar sobre isso dessa forma, não. Vamos fazer de forma realmente como um bate-papo, realmente como uma conversa, tá? Eu tô olhando ali. Eu adotei uma gata. E essa gata é uma gata Kinder Ovo. Ela tava buchudinha e eu tô agora com 4 gatos dentro de casa, 3 filhotes, eles estão ali se pegando. Então, se vocês ouvirem um barulho de gato, não sei não, é aqui mesmo e os gatos estão se pegando. Só que eles são filhotinhos, então eles estão brincando. Mas enfim, falando um pouquinho, né, voltando à questão da síndrome do impostor, o que acontece? O que é exatamente nessa síndrome do impostor? É o seguinte, a pessoa, ela geralmente acontece com pessoas que se cobram demais, né? Muito comum, por exemplo, com pessoas que são perfeccionistas, né? E aí no que as pessoas se cobram demais, a pessoa, né, se cobra demais, ela começa a achar que o que ela faz não está adequado, ou que ela não tem competência para fazer aquilo que ela está fazendo, ou que ela está aquém do que ela deveria estar. Então, por exemplo, se a pessoa ela tem conhecimento em uma determinada área, ou trabalha em uma determinada área há muitos anos, um departamento específico da empresa há muitos anos, e de repente ela começa a achar que a experiência que ela tem não está adequada para aquela função. Então, por exemplo, se a pessoa exerce um cargo de gerente, ele pode dizer, poxa, mas eu não devia estar aqui como gerente, porque meu funcionário, João, é melhor do que eu em relação a tal aspecto. A funcionária Maria tem um domínio melhor de tal tema do que eu. Primeira coisa, né, falando em relação a cargos de liderança especificamente. O ideal, quando a gente fala em cargos de liderança, é que de fato o gestor contrate pessoas que são melhores do que ele em temas específicos. Porque cada um contribuindo para a equipe em relação a um determinado tema, isso vai ser positivo para a equipe como um todo, em termos de resultado. O resultado vai ser muito melhor, né? Então a primeira coisa que a gente tem que desmistificar é isso, que às vezes as pessoas pensam, não, mas eu vou contratar uma pessoa melhor do que eu. Não faz sentido. Na verdade faz, porque você está ali para liderar uma equipe, e aí é interessante que você tenha expertos dentro de cada tema do que você precisa na sua equipe, na sua área de atuação, tá? Primeira coisa, né? E aí, voltando ao exemplo, supondo que esse gerente comece a pensar isso, o que é que ele faz? Ele começa a se auto-sabotar. Então ele começa, por exemplo, a depender do quanto ele introjetar isso na cabeça dele, ele começa a se auto-sabotar, e ele também vai começar a se
vai intensificando essa questão das críticas, né? E pode chegar ao ponto de se auto-sabotar ou ainda de se transformar numa depressão ou coisa pior, que pode levar a coisa pior, né? A gente passou aí agora pelo Setembro Amarelo, a gente viu uma série de matérias, reportagens, entrevistas tratando do tema de suicídio, né? Só que a síndrome do impostor, quando ela é identificada logo no começo, não necessariamente a pessoa precisa, por exemplo, fazer uma terapia para poder se trabalhar, né? É interessante que a pessoa faça? Por quê? Porque o psicólogo é um profissional preparado para lidar com esse tipo de síndrome, né? Mas, a depender do grau que esteja essa síndrome, você mesmo tem condição de conseguir identificar isso, né? E aí você tem que estar atento a esses sinais, né, que podem estar passando por você e você passar despercebido. E isso aconteceu comigo, né? Então, por isso que na chamada para live eu disse que eu ia dividir uma experiência própria, porque de fato foi uma coisa que aconteceu comigo e que eu não percebi. Então, eu vim perceber, sei lá, há um mês atrás, e é uma coisa que está rolando desde junho, né? E aí, contando um pouquinho, explicando um pouquinho o contexto, né? Para que vocês entendam como é que isso aconteceu. E aí pode ter gente assistindo que diga assim, tem aluno aqui na live, pode ter gente dizendo assim, poxa, Érica, mas como assim? Né? Você é competente na área que atua, você tanto sob o ponto de vista acadêmico, como sob o ponto de vista de mercado, de ter expertise de mercado, tanto em relação a compliance, como em relação ao LGPD, né? Tanto é que dá aulas e tudo mais, só que não é essa a questão, né? Não, e aí, talvez até por isso eu demorei a entender que estava com esse tipo de problema, né? Muitas vezes a gente pensa que é sobre aquilo que a gente mais trabalha, o nosso foco de atuação. Só que no meu caso, não foi. Então, uma outra característica da síndrome do impostor é que é normal que aconteça com pessoas que elas têm algum tipo de insegurança, né? Que não tem segurança em relação àquilo que elas fazem. E aí, essa questão, poxa, mas se você trabalha nessa área, se você dá aula nessa área, você está insegura nessa área? Não. A questão muitas vezes não é o conteúdo, é a forma. Então, por exemplo, eu tenho facilidade de comunicação, adoro me comunicar, adoro falar. Tem live aqui que já durou 1h30, né, falando de tema profissional, técnico, porque era um tema que eu amava e também porque as pessoas que estavam na live também estavam bem interessadas e aí foram puxando o tema e a gente foi conversando bastante. Mas a questão não é necessariamente o conteúdo. Então, por exemplo, não é uma questão relacionada ao compliance, não é uma questão relacionada à LGPD, né? No meu caso especificamente, o que foi que aconteceu? Eu acho que em dezembro ou novembro, mais ou menos, do ano passado, eu comecei a estudar mais, né, sobre marketing digital. E aí, não, vamos estudar para entender, né? Estudar é uma coisa que eu adoro. Vamos estudar para entender, para ver se é uma coisa que é interessante para mim, se é uma coisa que eu vou gostar. E eu gostei, é uma área muito interessante, me apaixonei em vários aspectos, em várias questões. E acabei montando uma sociedade com uma amiga minha para estar dando alguns cursos seguindo a linha do marketing digital, né? Porque uma coisa que é importante explicar, o marketing convencional do mundo presencial, vamos dizer assim, é diferente do marketing virtual, né? do online. O offline segue uma linha e o online segue outra. Tem coisas em comum? Tem. Mas tem outras abordagens que são necessárias de se fazer no online que a gente não está acostumada no offline, né? E aí o que acontece? Uma amiga minha de muitos anos, de 34 anos de amizade, que continua amiga, é importante também dizer isso, ela começou a se interessar também na mesma época, eu falando para ela, ela foi se interessando, e aí a gente montou uma sociedade, né? Uma sociedade informal, e não teve problema nenhum quanto a isso, né?
porque ela era amiga, ela não era amiga, colega, né? É daqueles que a gente conta nos dedos. E aí o que aconteceu? A gente começou, né, a se empenhar e tal, e seguir uma determinada cartilha. Só que o que aconteceu? As pessoas, elas são diferentes, possuem perfis diferentes. Tem coisa que a gente sabe notoriamente. Então, por exemplo, eu tenho um perfil de ficar no front office, vamos dizer assim. Eu venho, chego aqui, falo pra vocês, dou aula o dia inteiro se for o caso e tô de boa. E ela tem um perfil mais de ficar na parte do back-office, né? Vendo as outras questões que precisam ser vistas, de estratégia, de ferramenta, etc e tal. Até aí, tudo tranquilo. Só que, como a gente seguiu uma determinada cartilha, uma determinada metodologia, né, que tem todo um passo a passo, tem todo um beabá a ser seguido, a gente chegou a um determinado momento que o ritmo começou a ficar diferente. Então, ela tinha um ritmo, eu tinha um outro ritmo. Né? E aí que as coisas começaram a se desencontrar. Por quê? Porque, apesar das duas estarem empenhadas com a mesma atividade, com a mesma tarefa, com o mesmo foco, que era estar montando o curso online de primeira linha, a questão da forma que eu comentei, né? A forma começou a se desalinhar. Então, por exemplo, tinha determinadas coisas que essa metodologia dizia para fazer, dizia para seguir, que não necessariamente eu estava confortável. Eu sou muito questionadora. Desde pequena, enfim, é aquilo do assim, fazer por fazer não. Tenho que entender o porquê, até porque entendendo a gente consegue fazer muito melhor, né? E eu ajo dessa forma em tudo que eu faço. Então, sem entender por que eu tenho que fazer no formato X, no formato Y, para mim fica mais complicado de conseguir seguir, né? Imagina entrando, boa noite, rapazes. E aí o que acontece? Essa questão da forma começou a gerar ruído, né? Começou a gerar, eu não vou dizer que foi atrito, porque realmente não chegou a ser atrito, mas aquilo de dissonante, sabe? Enquanto como se os ritmos de fato tivessem diferentes. E aí começou a ativou, né? Um dos gatilhos que é comum na síndrome de impostor, que é justamente a questão da comparação. Então, apesar de a gente ter perfil totalmente diferente, né, aquilo que eu comentei, eu tenho um perfil mais de front office, né, de chegar aqui e falar para vocês, dar cara para bater e conversar e etc e tal, ela ficava no back office e o que acontece? Ela tem uma atividade paralela, né? Essa minha amiga, ela é concursada numa grande empresa já há muitos anos, acho que faz bem uns 15 anos. E aí ela conseguia fazer as atividades paralelas. Então ela sempre recebeu prêmios e tal, começando em profissional na empresa que ela trabalha. Só que ela conseguia dar conta da atividade dela e em paralelo fazer comigo essas atividades da parte do marketing digital, né? Eu, em paralelo às atividades do marketing, tinha minhas outras atividades que tem, por exemplo, tanto atividade de consultoria na área de compliance como atividade de consultoria na parte de lei geral de proteção de dados, como também as minhas aulas, né, nas faculdades, nas universidades, dando aulas em turmas de pós-graduação. Então, tudo isso correndo em paralelo, né? Eu sei que não é uma coisa assim muito usual, mas o time da gente também era mais acelerado do que algumas pessoas estão acostumadas a ver. E aí, como é uma coisa relacionada a uma coisa que eu amo, que é dar aula, que é uma coisa que realmente eu me encontrei dando aula, já tinha dado aula lá atrás, mas de 2018 para cá, eu passei a dar aula realmente em faculdades, em universidades e me apaixonei, ou me reencontrei, né, já que lá nos 20 e poucos anos eu já tinha dado aula. Então, é uma coisa que para mim é tranquilo, né? Do jeito que eu estou conversando aqui sobre esse tema que não tem relação direta com a minha atuação, eu converso sobre um tema técnico. E não tem problema nenhum. Só que o que acontece? Quando a gente começa, por exemplo, eu estava trabalhando com ela, né? E ela com esse perfil de trabalhar, de ter uma produtividade realmente muito alta, né? Porque ela dava conta da atividade dela como servidora pública e dava conta dessas outras atividades que a gente tinha pré-definido. E tinha coisa que eu não conseguia dar conta. Né? E aí começou a comparação, que é uma armadilha.
E é um ponto muito comum, né, quando a gente fala em síndrome do impostor. Então, a gente vê, por exemplo, você faz uma determinada atividade, você faz bem feito, mas você começa a se comparar com o outro, né? Então, poxa, ela faz isso aqui tão bem feito, ela faz isso aqui melhor do que eu. No nosso caso especificamente, a gente tinha claramente divisão de atividades, né? E aí o que acontecia? Nessa divisão, ela acabou ficando com atividades que demandavam mais tempo e ela conseguia dar conta, e eu com atividades que demandavam menos tempo não estava conseguindo dar conta, né? E aí o que acontece? Essa comparação é que é uma armadilha, né? Porque você começa a achar que você não é capaz. Quer dizer, poxa, como é que eu tô ralando pra caramba, né? Trabalhava de manhã e de tarde com a parte de consultoria, às vezes à noite com as aulas, que as aulas de pós geralmente são à noite, algumas poucas dia de sábado, em paralelo gravando aula de curso e fazendo live, aquela coisa toda. E ela fazia, e ela sempre tinha alguma coisa que ou me corrigia, ou que eu não estava fazendo da forma adequada, seguindo a metodologia, né? E aí entra aquilo de, poxa, dá para entender por que isso é exigido na metodologia. Tem coisa que sim, tem coisa que não. E aí você fica, caramba, eu vou seguir, eu vou ter que caber em um determinado formato, em uma determinada forma, né? Que foi criada por alguém que não necessariamente eu estou me sentindo à vontade para fazer, mas se eu não fizer, eu vou ser taxada de incompetente. Então, por exemplo, quando a gente fala em termos de marketing digital, né, dois termos que se usam são expert e lançador. Então, expert é justamente a pessoa que se comunica, que está dando uma aula, que está dando um curso, que está fazendo a live. E o lançador ou estrategista é aquela pessoa que fica atrás do palco, né, montando lá as estratégias, etc. e tal. E o que acontece? As funções são diferentes, né? E aí o que aconteceu? Chegou um determinado momento que a gente começou a destoar muito, vamos dizer assim, a se desencontrar muito, né? E eu ficando desconfortável com o resultado do que estava sendo gerado. E aí resultado, mais uma vez, relacionado à forma. Então, por exemplo, uma coisa que eu não gostava, tinha determinada forma de fazer um conteúdo. Por exemplo, postagem no Instagram. Quem me conhece mais de perto sabe que eu não sou tão próxima de rede social. Eu tenho me policiado para ser, né? Desde quando minha filha nasceu que eu dei uma afastada e vim voltar ano passado. Final do ano passado, início desse ano. Justamente por conta desse projeto, né, de cursos online e tudo mais. E aí o que acontece? No que eu sou mais afastada, né, das redes sociais, esse negócio de tem que postar, seguindo a metodologia, tem que postar não sei quantos posts por dia, não sei quantos stories, não sei quanto sei o quê. Primeiro que eu não tinha tempo, já começava daí, né? E eu não tinha tempo e nem tinha expertise de fazer aquilo, porque tem que fazer um formato específico para a história, tem que fazer um formato específico para o post do feed, e tem que postar no Facebook, no LinkedIn, no Instagram, não sei o quê. A minha rede social sempre foi o LinkedIn. Por quê? Porque para mim é uma fonte de conteúdo, né? Pelo LinkedIn eu realmente fico sabendo de muita coisa. Eu não assisto televisão há muitos anos, então eu fico sabendo de muita coisa pelo LinkedIn. Fico sabendo de temas novos pelo LinkedIn, notícias que são relevantes de fato pelo LinkedIn. Amo escrever, amo me comunicar, então é a rede social que eu me identifico. Infelizmente eu não estou conseguindo não consegui hoje fazer a live pelo LinkedIn, mas é a rede que realmente eu posso dizer que eu sou uma usuária avançada, né? Porque eu uso, não vou dizer que diariamente, eu usava diariamente, ultimamente não,
mas que eu sempre utilizei desde sei lá quando, sei lá, 2010. Então, e é a que eu mais uso. Então, quando a gente fala em forma, né? Tem que seguir um formato X, tem que fazer uma coisa Y, isso acabava me deixando desconfortável. E aí o que é que a gente combinou? Não, vamos... Ela começou a fazer em determinado momento nessa parte dos posts do feed, história, essa coisa toda. Só que chegou um momento que o trabalho dela também apertou e a gente contratou uma pessoa para fazer isso. Só que o que acontece? Muitas vezes, para evitar atrito ou algum tipo de discussão, eu fui aceitando certas coisas que eu não gostava. Então, por exemplo, eu mandava para ela artigos que eu fazia, mandava gravações de aula, gravação de palestra, para que ela tivesse acesso ao conteúdo que eu disponibilizo, né, para os alunos que eu disponibilizo nas redes sociais, e que assim ela conseguisse extrair daí para fazer então os posts e vídeos. Não, ela não fazia vídeo não, ela só fazia realmente a parte de posts no Instagram, LinkedIn eu nunca deixei ninguém mexer, sempre fui eu. Ela ficava com a gestão do Facebook, gestão do Instagram. Só que o que acontece? Eu, com isso, né, isso e outras coisas relacionadas, eu fui dando muito sim para evitar atrito e o resultado que saía lá não era meu. Então era um conteúdo que eu não escreveria daquela forma, e aí não está nem relacionado ao perfeccionismo, está relacionado a conteúdo de fato. Então, por exemplo, eu senti falta de conteúdos técnicos, né? Tinha muito mais mensagens motivacionais do que outra coisa. Eu gosto de mensagem motivacional, gosto, né? Eu acho que é sempre bom injeção de ânimo, mas não que seja só isso, até porque o curso que eu queria dar era de compliance, não era um curso de motivação, não era um curso de autoajuda, nem nada do gênero, né? E não é criticando não, é só dizendo que realmente não era o meu foco, tá? E chegou um determinado momento que eu não queria ver o que estava lá, só que eu não tinha como não ver. Por quê? Porque eu tinha que fazer a validação. Então eu validava todos os posts, validava todos os stories, validava todas as publicações, e aquilo ia me deixando ao mesmo tempo triste e chateada. Triste porque eu disse assim, quem é essa pessoa, né, que está se comunicando? Que não sou eu. E ao mesmo tempo chateada porque tinha zilhões de erros de português. E é uma coisa que eu sou chata e que é uma coisa que eu faço por osmose, né? É a questão da preocupação com a escrita, né? Então, é difícil você ver eu escrevendo alguma coisa errada, desajustada e tal. Então, eu estava tomando mais tempo corrigindo o post do que focando no que eu precisava focar. E aquilo foi me consumindo, aquilo foi me desgastando. Da mesma forma, uma coisa que também me desgastou, né? Na parte, por exemplo, da gravação das aulas do curso. Eu fazia as gravações e tal, e contratei uma menina para fazer a edição dos vídeos, seguindo uma linha específica que eu tinha pré-determinado, um formato específico que eu achava adequado, que é o que eu uso até hoje. E até hoje porque ainda tem gravação de curso, né? E aí era outro problema, porque era outra coisa de erro de português. Às vezes ela não entendia uma palavra que eu falava e digitava como ela entendia, mas o que é que acontecia? Corrigir estava me demandando muito mais tempo do que era para me demandar. Era tipo assim, sei lá, 30% do meu dia eu estava corrigindo essas coisas. E o pior que depois que corrigia, ainda saía errado. E aí quando eu via aquilo errado, eu ficava para morrer. Porque era uma postagem que na prática era como se não fosse minha, no caso das postagens, né? Era um conteúdo que não era a minha linguagem, então era como a minha sensação era como se não fosse eu que tivesse me comunicando ali, né? Aquela comunicação não era minha, era de outra pessoa. Apesar de eu passar para ela o meu conteúdo, ela não conseguia extrair o meu conteúdo e colocar lá. Então isso foi me desgastando e me deixando triste, me desmotivando. Porque é como se meio que você se sentisse um fantoche, né? Porque o texto não é seu, a postagem não é sua, o conteúdo que está ali está diferente do conteúdo que você passa. E, assim, eu não fiquei bem com aquilo, né? E, ao mesmo tempo,
a cobrança em paralelo da minha sócia para que eu cumprisse a metodologia à risca, né? De coisas que eu também não concordava. Então, não concordava, não entendia, tem coisa que até entendia, mas não concordava, enfim. Então, eu acho que essa questão de tolher a liberdade da gente, ou pelo menos era assim que eu me sentia, né? Acabava me prejudicando muito, né? E aí, é aquilo, a Ariane comentou aqui, né? Claro, né? Sua imagem que está em jogo. Pois é minha imagem que está em jogo, é um retrabalho que tinha que ser feito e perder muito tempo. Eu sou uma pessoa que, eu sou muito dinâmica, eu sou muito de planejar as coisas para tentar sair da melhor forma possível, mas o retrabalho gera um desgaste muito grande, né? E isso é péssimo, esse retrabalho, esse desgaste. E aí, chegou um determinado momento que as coisas começaram a desandar, né? Então, por exemplo, tinha dia que eu estava trabalhando sábado e domingo nisso, né? Nesse projeto de marketing digital durante a semana, com a parte de consultoria, principalmente, e com as gravações do curso também, mas sábado e domingo focada na parte do marketing digital, especificamente falando. Seja em assistir aulas e fazer cursos, sei lá quantos cursos a gente fez, mas deve ter sido bem uns 10, sem brincadeira. Só que isso pesou de outro lado. Qual foi o lado? Minha filha começou a me demandar, né? Poxa, mamãe, eu venho pra cá porque minha filha durante a semana ela fica com o pai e fica comigo no final de semana. Porque ela estuda numa escola que fica mais próxima de onde o pai mora, que é em outro bairro. E aí com isso a gente combinou nesse formato, né? Ela fica de segunda a quinta com ele, na sexta eu pego ele e fico de sexta a domingo. E aí quando ela vinha ficar comigo eu ficava focada nisso, né? E ela começou a reclamar e tá certo, até porque é uma criança de 7 anos de idade, né? Tem que estar com a mãe, dando, né, suporte, apoio, interagindo, carinho, aconchego, chamego, colo. E isso eu não estava fazendo. Então, quando ela começou a chiar, eu digo, opa, vamos ajustar essa balança, porque a gente tem que saber priorizar o que de fato é prioridade. E a prioridade é minha filha, né, independente de qualquer situação. E aí o que aconteceu? Né? Nesse processo todo eu fui desacelerando e aí perceba, no que minha sócia tinha um ritmo que naturalmente já era mais acelerado, pelo menos era assim que eu sentia, né? Quando a gente falava, por exemplo, de distribuição de tarefas e atividades, e aí voltando àquele ponto, né? Até para quem entrou agora, aquela questão justamente da comparação, né? De você acabar se comparando, comparar o que você faz com o outro. Muita gente diz assim, comparar com redes sociais. Não, minha gente, não era rede social não, era a vida real mesmo. E aí, essa comparação, ela acaba sendo nociva, né? Porque eu cheguei a um ponto de querer dar o máximo, mas é como se tivesse perdido a essência, sabe? É aquela coisa de eu tô mais preocupada com a forma do que com o conteúdo. E eu sempre defendi o inverso, que a gente tem que se preocupar mais com o conteúdo em relação a tudo. Então, um exemplo claro é essa questão da minha filha. Se ela reclamou, é porque eu não estou preocupada com o conteúdo, com a essência, com o que é mais importante, né? E aí eu comecei a me preocupar com o que era mais importante, comecei a desacelerar em relação, por exemplo, a esse trabalho que a gente fazia, né, de sábado e domingo, que era tipo assim, sábado e domingo de manhã e de tarde, tá? Era bem puxado, só que como era coisa que eu amava fazer, você vai fazendo que não sente. Então quem sentiu foi a pequena, e que bom que ela sentiu, né? E aí o que aconteceu? Eu fui desacelerando, esse ritmo ficou mais destoado, vamos dizer assim, né? Fora de tom, né? E aí o que aconteceu? Chegou um determinado momento que minha sócia disse, olha, eu vou sair da sociedade, porque você não é expert. E aí expert em relação a essa metodologia que tem que ter seguido, da forma que o expert tem que atuar e que eu de fato não estava atuando. Só que ela falou isso, né? E ela disse, vou sair da sociedade porque eu não estou feliz. Eu também não estava feliz. Eu disse, não, então saia, porque eu acho que o que vale a pena é a gente fazer as coisas sendo feliz, estando feliz, né? E aí saiu, a amizade continuou, a gente deu uma pausa em termos de comunicação, porque a gente falava todo dia, várias vezes ao dia. É como se fosse, assim, foi uma pausa necessária, né? Mas o que aconteceu?
esse foi o gatilho que faltava, vamos dizer assim. Antes já tinha tido a questão da comparação, né? E depois teve essa questão dessa palavra, né? De você não é expert. Então eu acabei refletindo sobre isso, só que eu introjetei isso de uma forma negativa. E aí vem uma outra coisa que a maioria das pessoas tem um pouco, em níveis diferentes, né? Mas tem, e que é prejudicial, que é o ego. Então, pelo ego, a gente se perde pelo ego, né? Tem até um livro que é muito interessante que diz que o ego é inimigo e tá certíssimo. A raiz de muitos problemas, quando a gente vai analisar, é por conta do ego. Às vezes a gente faz coisas por conta do ego, às vezes a gente deixa de fazer coisas por conta do ego. Então, por exemplo, até os nãos que eu deveria ter dado quando eu estava sentindo que eu estava perdendo a minha essência em relação ao que estava sendo postado e publicado, eu deveria ter dito não. Deveria ter dito não. Não estou gostando, eu não quero, mas com receio de ser taxada de perfeccionista, porque é uma característica minha, eu tento fazer tudo o que eu faço da melhor forma possível. E é uma tendência perfeccionista, né? Então, para não ser taxada de perfeccionista, aí entra o quê? Entra o ego, né? Aí ele fala, não, opa, peraí, não vou reclamar, né? Vou aceitar, vou dizer que tá tudo bem, que tá tudo certo, fica zen, respira, suave na nave. Só que isso foi prejudicial, né? Então, além esse foi um exemplo de situação que eu comentei, né? Que às vezes a gente, por conta do ego, a gente diz não onde a gente deveria dizer sim e deixa de dizer sim onde a gente deveria fazer o inverso. Então, esse gatilho, né, a gente está comentando aqui, ninguém é expert quando está começando em uma nova área. Ponto-chave para você, bingo, Ariane. O que acontece? Como eu estava não vou dizer que é uma zona de conforto, mas como eu sou muito segura em relação aos meus conhecimentos, a bagagem que eu tenho nas áreas que eu atuo, quando chegou uma área nova, eu fiquei, eita, como assim? Como é que funciona, né? Vou para que lado? Então, que é uma insegurança natural de qualquer pessoa que vai começar a atuar num projeto novo, né? Numa área nova, numa área que você nunca atuou. Só que, talvez também por conta do ego, esse gatilho foi ativado, né? E aí, o que é que a gente vê? Você começa a criar um monte de bicho-papão na sua cabeça que não faz sentido, não tem fundamento. Então, por exemplo, eu comecei a me questionar, poxa, mas será que eu vou conseguir fazer post no formato que é para fazer? Será que eu vou conseguir fazer história no formato que é para fazer? Quando, na verdade, a minha preocupação tem que ser com a essência, né? A mensagem que eu quero passar, eu estou conseguindo passar? E aí, não sei, né? Você que está aqui me assistindo, você tem que levar isso para o seu contexto, né? Se você estiver passando por esse tipo de situação, será que você está se sentindo que de alguma forma você está achando que é um impostor naquilo que você faz? Porque a síndrome do impostor é justamente por isso, né? Eu comecei a achar, poxa, eu sou uma impostora. Não de forma tão clara, né? Não usando esse termo, mas é como se fosse assim, poxa, eu não sou um expert, eu não estou seguindo o marketing digital como é para seguir, eu não estou fazendo como eu tenho que fazer. E aí a gente começa o quê? A se auto-sabotar. A autossabotagem, ela é uma consequência natural, a autossabotagem e a procrastinação, tá? E outro dia eu li um texto interessante falando sobre preguiça e procrastinação, né? Que tem gente que, não, isso é se empurrar com a barriga é preguiça. O pessoal agora tá dando um novo nome para preguiça, não é? Preguiça é quando realmente você vai empurrando com a barriga porque você não tá afim de fazer aquilo. Procrastinação é quando é uma coisa que você quer fazer, você sabe que você precisa fazer, mas você continua empurrando com a barriga. E aí você está justamente procrastinando. E aquilo de alguma forma lhe faz mal, né? Quando você está com preguiça, sei lá, tá sentado no sofá, tem que se levantar para fazer não sei o que, estou com preguiça, vou ficar aqui mais um pouquinho. Se você ficar ali mais um pouquinho, isso não vai gerar um problema para você. Já quando você procrastina, por exemplo, uma atividade que você tem que fazer
e que dessa atividade vão vir outras atividades, aí é negativo para você. Por quê? Porque você vai se prejudicar, uma atividade vai prejudicar a outra, ou mesmo que não prejudique outra, é uma coisa que estava, vamos supor, dentro do seu planejamento e que você não conseguiu fazer. E aí por isso acaba sendo negativo, né? E você, quando você percebe, né, que você está se auto-sabotando, que você está procrastinando, deixando de fazer uma coisa que você precisa fazer, você precisa parar para analisar. Peraí, o que é que está acontecendo? Que foi o que eu fiz? Né? Eu disse, peraí, como assim? Por que eu estou fazendo isso? Porque eu não estou mais querendo fazer live? Porque eu amo fazer live, porque eu amo me comunicar, eu amo interagir com as pessoas, eu amo dar aula. Então, eu faço assim, se tiver que fazer todo dia, eu faço todo dia. Só que a questão é a forma, né? A forma é que pega. Sendo do meu jeito, tá de boa. Mas nem do meu jeito eu tava querendo fazer, né? E aí eu comecei é aquilo que a gente precisa muitas vezes parar para pensar e para entender o que é que tá acontecendo, né? Então, eu vinha num ritmo muito puxado, desde janeiro, eu acho. Muito puxado de trabalho, né? Muita consultoria, aula e gravação de curso e tudo mais. Mas quando eu fiz quando eu abri a última turma, né, que foi no finalzinho de maio, logo em seguida minha sócia comentou, né, essa questão do expert e tal, e saiu da sociedade. Eu disse, pronto, né, vou aproveitar para dar uma pausa. Então, dei uma pausa justamente porque naquele momento, né, eu disse, não, vamos encerrar a sociedade, vamos desligar a menina que faz os posts, a que faz a gestão das redes sociais. Vamos desligar a menina que faz a parte da edição de vídeo. Porque aquilo, se não está sendo... Se é como se estivesse roubando minha identidade, eu não posso permitir isso, né? Se era isso que me deixava desconfortável, eu tenho que sair dessa linha, né? Eu tenho que fugir disso. E aí o que é que eu fiz? Não, eu vou dar uma pausa. E aí eu dei uma pausa mesmo, né? Nessa questão. Até na parte de consultoria eu dei uma desacelerada também. Até na parte do curso também eu dei uma desacelerada. Porque aquilo, tem hora que a gente precisa respeitar a saúde mental da gente, né? Eu digo, ó, eu não tô bem para voltar. Para continuar agora, por enquanto, vou dar uma pausa. E aí, a princípio, eu pensei, né? Não, vou tirar umas férias aqui em junho, julho, e depois eu volto. Só que assim foi, né? Junho, aí julho, aí aqui em São João, vamos viajar. Viajei com as amigas, fui pro interior, passei um mês no interior, aí depois quando voltei, aí, vamos, tá perto do meu aniversário, vamos pro Rio. Fui pro Rio, fui pra casa da minha sócia, que é minha amiga até hoje, tá tudo bem, tudo certo. É aquilo, o problema é que aí a gente pode pensar assim, poxa, Érica, mas o problema foi essa sua sócia. Não, o problema fui eu, que aceitei e introjetei aquilo. Ela podia ter falado qualquer coisa, você só aceita se quiser. E o problema é que eu aceitei, né? Por conta desses gatilhos e dessas outras questões que precisam ser trabalhadas. E aí, fui pro Rio, viajei, passeei, não sei o quê. Pra não dizer que eu postava história, eu até postei pra me exercitar, mas sempre, assim, das coisas que eu tava fazendo, de passeando, de andando de bicicleta, que eram coisas que já há muito tempo eu não fazia, né? Mas aquele, poxa, não vamos perder o hábito, vamos manter algum contato com redes sociais, até pra você se policiar e uma hora você dizer, pronto, estou apta para voltar, né? Então, essa reflexão, ela é fundamental para que você consiga perceber, para que a pessoa consiga perceber o que é que tem de errado e quais ajustes precisam ser feitos, né? No meu caso, esse gatilho, para mim, dessa questão do expert, no começo não estava muito clara, ficou depois de eu ter refletido algumas coisas, depois de eu ter lido alguns livros, depois de eu ter, né, parado realmente para pensar aquilo de parar e dizer assim, poxa, parar e conversar com você mesmo, né? Por que isso está acontecendo? Por que eu estou agindo dessa forma? Por que eu não estou fazendo coisas que eu gostaria de estar fazendo? Por que eu estou procrastinando, né? Será que essa procrastinação não é uma autossabotagem? E era. Porque é como se fosse assim, não, você não é expert. Então você vai fazer coisa que expert faz pra quê se você não é expert?
Só que isso no subconsciente, não de forma assim tão clara. E aí, e por isso que é tão importante a gente parar para se escutar e se analisar, porque é a partir daí que a gente consegue perceber essas questões. Você pode perguntar, dizer assim para mim, poxa, Érica, mas por que você procurou uma psicóloga? Não, não procurei. Por que você não procurou? Resposta, acho que tradicional, porque eu não imaginava que precisava, porque eu não sabia o que é que eu tinha. Eu não tinha identificado de forma clara esses aspectos, de identificar o que de um mês para cá, né? E vou procurar, porque eu acho que uma coisa que todo mundo tem que fazer uma vez na vida é terapia, né? Como eu nunca fiz, eu vou aproveitar o momento e vou fazer. E recomendo que as pessoas façam. A sociedade, a gente tem ainda um tabu muito grande, né? Sobre a pessoa procurar ajuda, procurar uma terapia, procurar um psicólogo. E se for falar em psiquiatra, meu Deus do céu, o tabu é ainda maior, né? Eu já vi brigas homéricas porque a pessoa diz pra outra, não, rapaz, um psiquiatra pode te ajudar para ver se tu tem TDAH e tal. A pessoa surtou e arretou-se, enfim. E é totalmente desnecessário, né? Porque se é uma coisa que é para o nosso bem, se é uma coisa positiva que vai ajudar a gente a se desenvolver, né? A tratar de questões que estão de alguma forma ou atrapalhando, ou prejudicando, ou deixando a gente triste, ou mudando a vibração da gente, ou deixando a luzinha interna da gente mais apagadinha. Então vamos procurar ajuda para que essa nossa luz interna volte realmente a se acender, né? E é essa mensagem que eu quero deixar para vocês, no sentido de eu falei, né, um pouquinho do que é a síndrome do impostor, que envolve justamente essa questão de você começar a se autocriticar de uma forma que você entende que você está numa posição, num papel, num personagem, num lugar onde você não mereceria estar, onde você não está apto para estar ali, você começa a exagerar na autocrítica, achando que não tem a competência que na verdade você tem. E mesmo no caso de não ter, por exemplo, nesse meu caso específico, que era uma área nova, eu podia até não estar fazendo como os maiores experts, mas eu estava estava dando o melhor de mim, né? Então a gente tem que ser humilde também de reconhecer, cara, você não vai ser foda quando vai começar não, você vai começar aos poucos, né? Um passo de cada vez. Uma árvore não vira uma árvore da noite pro dia, ela um dia foi semente. E a gente precisa entender que faz parte do processo um dia ser semente. Só que para que a árvore venha de fato, para que a semente se torne árvore, venha dar frutos e floresça, ela tem que manter a sua essência. E isso de manter a essência, eu acho que é fundamental, né? De você se respeitar, respeitar os seus limites, de entender que por mais que você dê o melhor de si, nem sempre você vai conseguir tirar 10 em tudo, e faz parte do processo. É um desenvolvimento. A cada dia você vai aprendendo uma coisa nova, desenvolvendo uma habilidade nova, e isso é natural, né? Então, isso é natural com todo mundo que está aprendendo uma coisa nova. E aí eu deixo esse alerta porque muitas vezes a gente entra nessa vibe, né, de se autocriticar e de, não, eu vou dar o melhor de mim. E é engraçado, né, que a gente vê, estava até comentando um post de um colega no Instagram agora de tarde, às vezes é uma competição desenfreada contra ninguém. Às vezes é aquele negócio de, não, eu mato 10 dragões por dia, enforco 20 leões e faço não sei o que mais lá. Aí diz, por exemplo, acorde mais cedo do que as outras pessoas. Aí tem uma galera que diz, acorde às 5 da manhã. Agora já tem uma galera que diz, não, eu acordo às 4h30, porque eu quero acordar antes do cara das 5. Com qual fim? Será que isso está sendo bom para você, para o seu corpo? Tem gente que poucas horas de sono são suficientes, mas tem gente que não, precisa de mais horas de sono, né? Então, às vezes, você vai entrar num mindset que não é o seu, né? Que não vai lhe fazer bem, que você vai se desgastar, você vai sentir enfraquecido na sua essência e não vai ser positivo no fim das contas, né? Então, diz assim, trabalha enquanto eles dormem. Você vai ganhar o que com isso? No máximo que pode acontecer é você ganhar um AVC aos 40 anos de idade, né? Você sofrer com síndrome de burnout, ou então ter um estafa mental porque está trabalhando demais.
Então é isso, tente respeitar o seu tempo, converse com você mesmo, né? Não se julgue tanto, não se critique tanto. Entenda que o aprendizado ele faz parte do processo. E aí quando a gente percebe isso, né, que o aprendizado faz parte, que a gente está numa linha de desenvolvimento, a gente está em aprendizado constante. Mesmo em áreas que a gente já domina, quem dirá numa área nova, né? Quando é um projeto novo, uma área nova, uma atividade nova que você está executando, às vezes a pessoa está na empresa há pouco tempo e está numa atividade que nunca atuou antes, e aí começa a se questionar, poxa, mas será que eu faço isso bem feito? E tal, né? Ter calma, respira, né? Analisa o que você está fazendo, se aquilo está fazendo sentido para você, se você está conseguindo respeitar a sua essência, se você está feliz com esse processo, né? Porque muitas vezes a gente entra no modo automático, né? E, não, mas eu estou fazendo porque eu tenho que fazer. Você até pode se acostumar com a rotina, mas aquilo pode não estar fazendo bem para você. Você, na essência, lá no fundo, se perguntar assim, você, Deus, dormiu, fechou o olhinho, cabeça no travesseiro, tá feliz? A resposta pode ser não, né? Então, entenda os seus limites. Mantenha a sua essência. Evite comparação. Aceite elogios. Aceite elogios. Um amigo meu dizia uma frase, eu não vou conseguir dizer igual a como ele falava, mas era mais ou menos assim, a gente está sempre pronto para se defender de um ataque, mas a gente nunca consegue se preparar para um elogio, né? Então, a gente fica sem graça, né? Muitas vezes a gente fica, poxa, aceite elogio. Se a pessoa está elogiando é porque tem motivo. Tem gente que fica, não, mas está me elogiando para me bajular. Será? Quantas pessoas estão me elogiando? E são de que ciclos de contato diferente? Que ciclos de convívio diferente? Às vezes você recebe elogio do chefe, recebe elogio do diretor. Será que eles precisam fazer média com você? Provavelmente não, eles não precisam fazer média com você. Só que às vezes você está naquela noia de, ai meu Deus, eu não sou bom o suficiente. Não, ele quer me babar, puxa saco. Qual o sentido? Né? Então, permita-se ser elogiado, permita-se receber elogios, né? Eu acho que, sem entrar muito no tema técnico, né? Até porque eu não sou psicóloga, li sobre o tema, nesse tema aqui, que é um tema que eu achei interessante. Eu comecei a me identificar e a ficha caiu de que realmente eu tinha passado pela síndrome do impostor. E é aquilo, você precisa parar. Se precisar parar, o mundo não vai se acabar. O mundo vai continuar rodando, né? As coisas vão continuar funcionando. Então, se permita pausar. Dê uma pausa se você achar necessário. Desacelere se você entender que isso vai ser positivo para você. Depois você retoma. Um amigo meu outro dia perguntou, cadê a Eriquinha? Nunca mais ouvi tu tá fazendo mais live não, tal, não sei o quê. Eu não tô fazendo não, sem entrar muito no assunto, né? Mas eu vou voltar. Ele, não pare não, porque tava ótimo e tal, não sei o quê, bababá. Eu disse, não para não, tô só amarrando o cadastro. Porque é aquilo, às vezes a gente precisa amarrar o cadastro, né? Fazer uma pausa para amarrar o cadastro, para conseguir correr melhor. Para caminhar. Mesmo a caminhar, falando correr, parece que já quer correr, né? Não. Caminhar. A pessoa mesmo andando, se tiver com o cadastro desamarrado, a pessoa pode cair e se estrunchar lá na frente. Então amarra o cadastro, para, respira, toma uma água, né? E aí depois você segue no fluxo. Então, o pessoal está comentando aqui, a reflexão é bem importante e tal. Que bom, pessoal, que vocês estão gostando da reflexão. Eu acho que uma coisa que me ajudou muito nesse processo também, que eu não tinha comentado ainda, é meditação, né? Eu já fazia mindfulness tem um tempo, mas eu comecei a fazer também a prática do Ho'oponopono, que no começo eu olhava assim de forma meio incrédula, mas sabe aquele negócio que você vê um monte de depoimento, você diz assim, rapaz, o povo está dizendo que faz tão bem, já que eu não estou me sentindo bem, vamos fazer, né? E tem me feito muito bem, e eu acho que é uma coisa que eu nunca vou parar de fazer, porque quando eu faço eu fico alegre.
Para quem não conhece, né, a prática do Ho'oponopono, é você, através de afirmações, e aí se fala em 108 repetições, porque 108 é um número universal, enfim, a prática lá do Havaí, uma prática de meditação que surgiu no Havaí, e aí envolve 108 repetições, né? Que é: sinto muito, por favor me perdoe, sou grato, eu te amo. Quem tiver mais interesse, eu sigo uma mulher no Instagram que eu acho ela maravilhosa, a Betty Russo, gosto muito dela, e porque ela tem justamente uma vibe pra cima de alto astral, me lembra muito minha mãe. Minha mãe sempre foi muito assim, de energia lá em cima. Então, eu comecei a fazer essa prática todo santo dia, né? E aí, uma coisa que se fala que vai trabalhando essas crenças limitantes que a gente tem. Então, por exemplo, essa crença de que eu não sou um expert, eu posso ser uma impostora, eu posso ser uma farsa. Tudo isso a gente vai trabalhando, isso no meu caso especificamente, né? E, pois é, limpa crenças e reprograma, exatamente. Limpa crenças e reprograma. E é engraçado, né, que eu mesma tinha um preconceito. Eu olhava assim e dizia: negócio, não tá vendo que eu não vou ficar repetindo o negócio 108 vezes, minha gente? Só que quando você começa a fazer, né, e a Beth, ela comenta, ela fez: faça mesmo que no começo você acha que não funciona, faça e observe se gera resultado, né? E pra mim gerou resultado. Então, hoje, quando eu menos espero, eu já fiz as 108. Você vai: caramba, eu já fiz as 108, como assim eu comecei agora? Por quê? Porque a gente tem que se perdoar. E aí, eu faço associação com aquilo que eu comentei do julgamento, né? Que às vezes a gente se critica tanto, se julga tanto, né? E se cobra tanto, que isso acaba sendo nocivo pra gente. Então, quando a gente fala, por exemplo, sinto muito, né? Entra, por exemplo, nessa questão de sinto muito por toda essa cobrança. Sinto muito pela pausa que deu e por não ter encontrado o motivo da pausa. Porque eu não tinha encontrado o motivo da pausa, né? Sinto muito por ter permitido que outras pessoas falassem coisas que acabaram afetando a minha essência ou me deixando mal. Porque só acontece porque a gente permite, minha gente. Não adianta dizer: não, é porque fulano foi, fulano escambau, você tem que estar bem com você tem que se amar, você tem que se respeitar, né? Então, sinto muito, me perdoe, sou grato. Gratidão é fundamental em tudo que a gente fizer na vida da gente, em tudo que a gente fizer. E assim, quando a gente é grato, e quando a gente ajuda outra pessoa, né? É quando a gente consegue felicidade genuína. Então, por exemplo, quando alguém, pensa comigo, quando alguém faz um favor pra você que você não imaginava que a pessoa ia fazer aquilo por você, e de repente a pessoa faz, você faz: caramba, poxa, obrigada. Obrigada mesmo. Às vezes não era nem tanto pra pessoa, mas pra você era. E aí você fica super feliz, né? Porque a gratidão, ela gera isso, né? É uma emoção que ela é gerada, um sentimento que é gerado por esse tipo de situação. E gera felicidade, né? E da mesma forma quando a gente ajuda uma pessoa, porque a gente vê que aquela pessoa tá melhor, tá feliz, né? A gente fica feliz com a felicidade alheia. Então, daí, falando só um pouquinho, abrindo um parênteses para falar do Ho'oponopono, e aí tem isso: sinto muito, por favor me perdoe, sou grata, eu te amo. Tem gente que fala numa sequência diferente, mas eu sigo a sequência de Beth, que é com que eu me identifico. E foi uma coisa que pra mim foi, sei lá, meio que equivalente a uma terapia, né? Porque eu consegui me sentir mais leve, estimulei essa questão de conversar comigo, porque às vezes a gente tá num rojão tão grande, né? Com outros projetos, 500 coisas em paralelo, que a gente não para conversar com a gente. Então aquilo, até estava falando com um amigo meu um dia desses, Sócrates, ele disse: amiga, pare para conversar com você 10 minutinhos. Eu disse: amiga, às vezes eu passo 2 horas. Porque às vezes eu faço várias vezes ao longo do dia, né? Às vezes eu paro e fico refletindo, fico analisando, vou fazer o Ho'oponopono, enfim. Então, é isso, gente. Era uma mensagem que eu queria deixar para vocês de autorreflexão, né? De vocês respeitarem a essência de vocês, de vocês tentarem identificar quando alguma coisa estiver fora do trilho, tentar identificar a raiz disso, né? Por que saiu do trilho, o que você precisa fazer para ajustar,
Será que você não está precisando de uma pausa? Que às vezes a pessoa não pensa nem na pausa, né? Eu, graças a Deus, consegui pensar na pausa, mas até porque eu também já estava de saco cheio. Sabe aquele negócio de apertar o botão do... Pronto. Aí eu, não, vou dar uma pausa, um mês de férias. Mais ou menos isso, assim que começou, né? Só que junho, julho, agosto, setembro, outubro. Quase 5 meses de pausa. Mas é isso. Dê a pausa de vocês. Respeitem a essência de vocês. Vejam se o que vocês estão fazendo ou o que vocês estão deixando de fazer está de alguma forma lhe entristecendo. Será que você está, por exemplo, perdendo a sua autenticidade? Será que você está fazendo as coisas mais porque os outros estão pedindo ou porque realmente é aquilo que você quer fazer, né? No meu caso, vou voltar a postar? Vou. 7 por dia, 500... Com certeza não. Mas eu vou postar quando eu quiser postar e vai ser um conteúdo que vai ser meu. Vou escrever artigo quando eu quiser escrever, mas é um conteúdo que vai ser meu. Vou fazer uma história quando eu quiser, mas vai ser uma história que vai ser meu, seja lá do que for, né? Seja de compliance, seja de outra coisa. Comentou aqui, um foda-se de vez em quando é libertador. Pois é, aperta o botão do foda-se, é libertador, né? E é engraçado que o meu botão do foda-se está apertado há uma vida. Mas, mesmo ele estando apertado há uma vida, eu permiti... É como se... A sensação é mais ou menos a seguinte. É como se eu tivesse tentado me encolher para caber no quartinho dos outros, sabe? É mais ou menos isso, na caixinha dos outros. Só que não estava me fazendo bem e agora eu estou voltando à minha essência, né? Voltando a ser eu. Então, o que vocês vão ver é um conteúdo que é meu, vai ser Érica de fato, vocês vão perceber isso na escrita, na linguagem, no formato. Qual vai ser o formato, Érica? Sei lá, mas vai ser eu. Isso é o que importa, e eu vou estar feliz transmitindo a minha mensagem, qualquer que seja a mensagem que eu queira dar, qualquer que seja a linha técnica que eu vá seguir, seja de compliance, seja de LGPD, seja de um assunto aleatório, como por exemplo, hoje eu quis falar sobre síndrome do impostor. Foi no sentido de depoimento, no sentido de ajudar outras pessoas, foi. Mas podem ter outros assuntos, né, que eu queira falar e eu vou falar e tá tudo bem, tá tudo certo, né? Mas só queria passar essa mensagem para vocês, porque talvez se eu tivesse ouvido alguma mensagem nessa linha lá, há uns 4 meses atrás teria me ajudado. Então, já que eu cheguei nesse ponto de reflexão, né, vamos repassar que a gente sempre pode estar ajudando alguém, estimulando esse tipo de análise, esse tipo de reflexão. E o importante, gente, é a gente ser feliz. Não achem que é uma coisa utópica, não achem que, mas... Não. E vamos tentar parar de reclamar. Às vezes a gente reclama demais, que é uma perfeição demais, que é um mundo perfeito demais, né? E olha que aqui é um perfeccionista que vos fala. Mas tentem encontrar um ponto de equilíbrio, que vocês se sintam confortáveis, vocês se sintam bem, vocês se sintam de forma autêntica, consigam exercer a sua autenticidade, sejam vocês, né? Não se diminua para caber no mundinho de ninguém, não, que eu acho que é mais ou menos por aí, né? O melhor caminho que a gente pode seguir para ser realmente feliz, tá bom? Obrigada, gente, por terem participado dessa live de hoje. Eu vou deixar gravada, vou deixar tanto aqui no Insta, como vou deixar também depois eu vou colocar no LinkedIn, vou colocar no YouTube, porque é uma mensagem que precisa ser repassada, né? Se eu puder ajudar alguém com alguma mensagem, uma frasezinha que seja do que eu falei hoje, pra mim já vai ter valido a pena, tá bom? Boa noite pra vocês, um beijo no coração. E até a próxima, que eu não sei quando vai ser, mas vai ser breve. Tchau, tchau.